Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E depois e pregai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a observar todas as coisas que eu vos mandei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Laus tibi Christe. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com essas palavras de Jesus Cristo, nós temos aí a síntese da própria identidade de Deus, que Ele expressa. Ide batizai em nome, porque é um Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esse Deus é uno na essência, mas é trino nas pessoas. Um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E a igreja hoje, então, com a festa da Santíssima Trindade, ela como que fecha o ciclo da primeira parte da história da salvação. Depois, evidentemente, temos a festa de Corpus Christi, e seguindo a do Sagrado Coração de Jesus, mas é como um fechamento dessa primeira parte da história da salvação, aquela que Deus realiza na humanidade, depois termina enviando o seu Filho, o seu Espírito, o Espírito Santo, sobre a igreja, e depois, então, a nossa vida agora vai caminhar rumo à parousia, rumo ao último dia, a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia glorioso de Cristo, como fala São Paulo diversas vezes. Mas por que a festa da Santíssima Trindade? E o que essa festa nos diz? O que é a Trindade? Como nós conhecemos, né? Em primeiro lugar, é preciso ver quem é Deus, né? No Catecismo nós aprendemos, Deus é um Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. Então Deus é alguém, não é uma coisa, Deus não é uma energia, Deus não é uma força. Às vezes falam uma força estranha, uma força superior, uma energia especial que cuida de todas as coisas, que ilumina. Deus não é isso. Deus é um ser que é onipresente, onipotente, onisciente, que é uno. Não há mais de um Deus. São Tomás explica de modo muito interessante quando diz não pode haver mais de um Deus, porque se houvesse mais de um Deus, haveria diferenças entre eles, e um teria algo que o outro não teria. Ora, faltar alguma coisa em Deus seria uma imperfeição, e isso vai contra o próprio Deus, porque Deus, por ser Deus, tem que ser perfeitíssimo. Logo, só existe um ser perfeitíssimo. E esse ser é um espírito. Por ser um espírito, ele é simples, não é composto. É onipresente, está em toda parte, fazendo todas as coisas existirem, senão seria Deus. É o Criador de todas as coisas, fez com que todas as coisas viessem do não ser ao ser, do não existir ao existir. Logo, ele é eterno, anterior a todas as coisas. Não tem princípio, nem terá fim. Deus há um presente eterno, senão não seria Deus, haveria algo antes dele.
Então Deus é perfeitíssimo, porque não há nele nenhuma imperfeição, senão não seria Deus. É imutável, porque o mudar significa perder uma perfeição que tem ou adquirir uma perfeição que não tem, portanto seria contra o próprio Deus, não seria Deus. Tudo isso nós podemos aprender através da nossa razão, o conhecimento de Deus, os atributos de Deus. E isso aprendemos através da própria razão. E é possível aprender que Deus existe, não como uma força, não como uma energia, como muitos falam, né? Ele existe e conhecemos os seus atributos. Mas a identidade do próprio Deus, como Ele é, a sua própria vida divina, isso está além da nossa razão, está além da nossa inteligência. E nós só somos capazes de conhecer aquilo que vai dentro da nossa inteligência, que é abaixo de nós. Mas a Deus em si, sabemos da existência e dos atributos, mas mais do que isso, só se nos for revelado. E é por isso então que Deus vai se revelando, toma a iniciativa de se revelar na história humana. Revela-se primeiro aos nossos primeiros pais, Adão, Noé, Abraão. Depois forma um povo e vai se mostrando a esse povo, para através desse povo toda a humanidade tomar o conhecimento do Deus verdadeiro. Dá uma lei a esse povo, diz como quer ser honrado, ser louvado, dá os mandamentos, manda profetas, até que na plenitude dos tempos esse Deus manda o seu Filho, que mostra exatamente como Ele é. Aí a revelação se completa e mostra como é Deus. Sabemos quem é Deus, agora como é Deus? É a revelação que nos mostra, e a nossa atitude de resposta é a resposta da fé, é um sim ao Deus que se revela e que quer estabelecer conosco comunhão. E como é Deus? Olhemos um pouco a história de Jesus Cristo. Quem chegasse em Belém, aquela noite do Natal, veria lá uma criança, pobre, simples, um casal, Maria e José. Não diria mais do que ali tinha uma criança, como tantas outras. Mas aquele menino cresce numa vida desconhecida, num lugar pobre, no norte da Palestina, tão simples, o lugar que diziam alguma coisa pode surgir de bom em Nazaré. E aos 30 anos, ele começa a se revelar de modo mais claro. E é uma pessoa extraordinária. É capaz de atrair muita gente, capaz de sair pregando por toda parte e fazer coisas maravilhosas. Pregar como quem tem autoridade, fortalecer a lei, mas acrescentar a lei, chegar a lei a uma própria consumação e dizer que vai trazer uma nova lei e traz uma nova lei. Faz coisas extraordinárias, cura cegos, cura leprosos, expulsa demônios, dá de comer a mais de 5.000 pessoas de uma vez, além de outra vez, a 4.000 pessoas, faz milagres extraordinários, enfrenta os inimigos, é capaz de falar para todos os auditórios, é capaz de acolher as crianças, acolhe as mulheres que eram mal vistas em Israel, acolhe os pobres, vai aos pobres, é capaz de lutar contra os seus inimigos e deixá-los confundidos. É um homem extraordinário. É capaz de contar histórias e atrair multidões com as suas histórias que têm os significados profundos. Mas quem é este homem? Por isso, certa vez ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou?
E os seus discípulos respondem, uns dizem que é João Batista, outro que Elias, ou um profeta. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí, iluminado, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então não é um homem como outro qualquer, não é um profeta como eram os antigos, é o Filho de Deus vivo. O Filho que já havia sido anunciado, Filho de Deus, anunciado quando houve a sua encarnação, quando foi concebido. O anjo aparece a Maria e diz, darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Portanto, ele é filho e tem o Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, esse é filho do homem também. Filho do Altíssimo, filho do homem, Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esse filho do Altíssimo, que é também filho do homem, terá um reino, e um reino que não terá fim. E esse fim, não apenas no tempo, mas em todos os confins do universo. E este homem é capaz de atender a todos, como eu disse, de falar com todos, de perdoar pecados, porque é o Filho de Deus feito homem. Então, quem nos apresenta, o que é que nos apresenta aí desse homem? O Filho de Deus. Ele é o Filho, que é Deus. E ele vai dizer isso lá diante de Caifás, e por causa disso é condenado à morte. E mostra quem ele é, exatamente naquela parábola do bom samaritano, que vem ao mundo para recolher a humanidade que está caída, está perdida, está caída no pecado, está ferida, que vem vencer o mal, vencer o demônio, vencer a morte. É traído, maltratado, crucificado, ressuscita, porque é Deus, sobe ao céu e antes de subir ao céu nos dá um mandato, ide pelo mundo inteiro e fazei de todos os discípulos meus. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e vou preparar lugar para vocês. Esse é Jesus, Deus e homem. A nossa fé é a fé nessa pessoa, Jesus, Deus feito homem, que nos dá o verdadeiro sentido da vida e que nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então tem um Pai, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, isso é para todos. E diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim todos, todos os homens. E de pregar o evangelho a todas as gentes, a todas as criaturas. Fazei de todos discípulos meus. E São João, evangelista, vai dizer a todos que creem em seu nome, que não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, nasceram de Deus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Esse é Jesus, Deus e homem. Uma pessoa com duas naturezas, divina e humana. Mas o que é que Jesus nos fala? Ele mostra que nós temos um Pai, que tudo isso que Ele fez aqui na terra, toda a sua mensagem, toda a sua obra, toda a sua missão, foi para cumprir a vontade do Pai. E na Epístola aos Hebreus, nós vamos ver, Deus falou
outrora aos nossos pais de diversas maneiras, e ultimamente nos falou através do seu Filho, que é o rosto misericordioso do Pai. E o que é que Jesus fala? Que ao Pai. Eu faço a vontade do Pai. E ele, na intimidade com o Pai, ele usa o termo Abba, que quer dizer papai. É o Deus, evidentemente, do Antigo Testamento, o Javé, aquele que fala no meio dos trovões, lá no monte Sinai, aquele que é capaz de abrir a terra e tragar os seus inimigos, ou os blasfemos. Agora Jesus mostra que ele é o Pai, é o papai. E ele diz: eu vim aqui para fazer a vontade do Pai, e minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele nos mostra como é o Pai. Primeiro, o Pai, ele é cheio de bondade. É um Pai que cuida de todos nós, um Pai que nos ama, ele diz. O Pai vos ama. O Pai vos atraiu. Ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Bonito isso. Esse carinho, essa unidade, essa obediência do Filho ao Pai. Ele chega a dizer: eu vivo pelo Pai e faço as obras que o Pai me ordenou. E vivia nessa intimidade com o Pai. E mostrava que o Pai é aquele que cuida de todas as coisas, que cuida tanto dos lírios do campo como das aves do céu, mas o Pai que muito mais cuida de cada um de nós. E chega a dizer: tem confiança, porque todos os fios de cabelo de vossas cabeças estão todos contados, e o Pai cuida de vós. O Pai que faz chover sobre justos e injustos, justos quer dizer cuida de todos. O Pai que cuida de cada um de nós com amor, com carinho. O Pai que vê as coisas ocultas, nada há oculto que não venha a ser revelado. O Pai que olha até as ações ocultas nossas e nos dispensa graças e nos recompensa. Ele diz lá no Sermão da Montanha: não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda, faz em segredo, que o Pai que vê o segredo te recompensará. Quando fizeres a oração, faz em segredo no teu quarto, que o Pai que vê o escondido te recompensará. Então nota como é esse Pai que Jesus nos apresenta. Um Pai que é bondoso, um Pai que é justo, mas que é também misericordioso. E a imagem mais clara do Pai, Jesus nos apresenta na parábola do filho pródigo, daquele menino, daquele jovem que diz para seu pai: pai, dá-me parte da herança que me cabe, e vai embora. E gasta tudo com jogos, mulheres, orgias, bebidas e tudo mais. E depois vê que longe do Pai não conseguiu nada, não foi feliz, e perde tudo. E fala Jesus que lá ele começa a passar fome e vai procurar um trabalho. Ele dá um trabalho de cuidar de porcos, que era a coisa mais impura para o judeu. E lá ele se lembra do Pai, como o Pai trata até os empregados, como o Pai cuida dos seus servos, e volta para o Pai. E como o Pai acolhe, né? O Pai acolhe com misericórdia. O Pai que reconhece, ou melhor, o Pai que respeita, podemos dizer assim, entre aspas, a nossa escolha. O Pai nos acolhe. O Pai, Ele não nos rejeita nunca.
Interessante que na parábola do filho pródigo, o filho mais velho queria que o pai usasse de justiça. Usa de justiça, eu faço tudo aqui e o senhor não me dá o que está dando para ele. Mas o pai, que já subia no terraço todos os dias para ver se o filho estava de volta, agora o pai vê o filho voltando, corre e se pendura em seu pescoço e dá um manto novo e faz uma festa. Esta é a imagem do pai que Jesus nos apresenta. De modo que devemos ter quanta confiança, quanto amor, quanta dedicação nós devemos ter para com o Pai. E é exatamente esse Pai que Jesus nos apresenta. E que é Pai dele pela natureza e pode se tornar nosso Pai pela graça. Por isso Cristo manda que se batize, que no batismo nós nos tornamos filhos desse Pai e, num certo sentido, irmãos de Jesus. Somos enxertados, São Paulo usa essa alegoria, somos enxertados no tronco que é Jesus. Então nós passamos a ter esse Pai, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso papai, como diz nosso Senhor. E Jesus então cumpre a missão do Pai, que o Pai lhe confiou, e agora volta para o céu. Mas antes de ir para o céu, ele promete mandar um outro Consolador, que não é o Pai, nem é ele, um outro Consolador, que ele chama de Espírito Santo, que vai ter a missão no mundo de consolidar e tornar de modo visível e prático em toda a história humana a obra que o Pai confiou ao Filho. Olha que bonito. É muito lindo isso, gente. A Trindade vem a nós. E o Espírito Santo então é enviado em Pentecostes. E Jesus envia do Pai o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, que é o amor do Pai e do Filho, vem em forma de língua de fogo, e dá uma força aos apóstolos, e a partir daí consola, cuida da igreja, ensina toda a verdade, ilumina, dá o discernimento, dá os seus dons para a igreja e para cada um de nós que se tornou filho de Deus, porque o Espírito Santo, o Espírito que movia a alma de Cristo para todas as suas ações, é agora o Espírito que nos move para vivermos esta comunhão com o Pai em Jesus Cristo e no Espírito Santo, para que sejamos do mundo outros Cristos, novas criaturas, filhos no Filho, para que sejamos santos, para que nos configuremos com o Filho, ou seja, para que vivamos no mundo como Jesus, e que trabalhemos pelo seu reino no mundo, para que sejamos santos, para que vivamos essa comunhão com Ele, não só do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista social. Se nós olharmos a Jesus Cristo, este homem, que homem Deus, já vimos nessa homilia, transformou a história da humanidade. Transformou. Tanto que a nossa história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Seu nome venceu reinos, ultrapassou impérios, converteu multidões, milhões e milhões de pessoas se submetem à sua lei, oferecem-lhe culto. Quantos monumentos, igrejas, uma verdadeira civilização foi construída em cima desse nome, que é o nome de Jesus. E toda essa construção da história, dessa civilização cristã, foi construída pelo Espírito Santo.
Então veja a grandeza da nossa fé católica. Não é fruto de uma concepção de um filósofo que de repente começou a se tornar guru de muita gente e começou a fazer uma coisa e atraiu pessoas. Não. Não é a história de um livro que foi escrito e a partir daí, como acontece, por exemplo, com o comunismo, com o marxismo, a partir daí começa a fazer revoluções aqui e acolá. Não. É a história na prática de um homem, Jesus, Filho de Deus feito homem. E toda essa consolidação, essa realização na história do mundo, do próprio desejo de Jesus e da própria vida de Jesus, ela é feita pelo Espírito Santo. E como diz o próprio Cristo, que vai diante do mundo e convence o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. E prepara o mundo e faz com que as coisas todas concorram para a vitória de Jesus. Já venceu, mas para que a vitória seja manifestada a todos os homens no fim do mundo. A vitória ocorreu, mas ela é manifestada. Nenhum nome foi tão perseguido, tão vilipendiado, inclusive hoje, do que o nome de Jesus. E porque Jesus vence tudo, já venceu. É o Espírito Santo que vai conduzindo todas as coisas para essa vitória. E nessa história, e o que é mais bonito é isso, nós estamos inseridos. Não como meros participantes ou figurantes, né? Apenas isso, mas como protagonistas. Na história da salvação, Deus chama cada um de nós para sermos com Cristo protagonistas, cada um no seu campo de ação. Essa é a grandeza. E aí se realiza a vitória de Cristo, né, como a Trindade. Um Deus em três pessoas. Todas três têm a mesma natureza divina, o mesmo poder, a mesma sabedoria. A Trindade na unidade e a unidade na Trindade. E é esse Deus maravilhoso que nós vamos contemplar no céu. Contemplar, como diz Santo Agostinho. No céu nós veremos a Deus, nós contemplaremos a Deus, nós possuiremos a Deus e nós amaremos a Deus. Seremos em Deus e Deus em nós, onde Deus será tudo em todos. A Trindade em nós, que já podemos ter aqui na terra pela graça. E essa é a nossa grande alegria. Essa é a nossa fé. Não há outro Deus, senão o Deus unitrino. Não há outro. Não há outro Salvador, senão o Filho de Deus feito homem, Jesus Cristo. Pode aparecer gurus, profetas, aí ponho entre aspas, pode aparecer líderes religiosos de toda parte, cada um pregando sua filosofia, seu jeito de ser, mas não existe outro, é só Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Esta é a grande verdade que a igreja nos chama a meditar hoje. E nos chama a meditar, a contemplar, com muito respeito, porque falar da Trindade, eu confesso pessoalmente, né, que tenho até medo, mas não medo no sentido de terror, mas um medo de não expressar, porque é tão misterioso, eu tenho medo de errar. Porque é tão misterioso e tão sublime,
que eu me sinto como ouvindo de Deus aquilo que Deus disse a Moisés: tira essas sandálias, porque o lugar que pisas é sagrado. Tal é a Trindade. É assim a nossa fé, meus irmãos, que é linda, e nós somos inseridos nela. É uma pena que nós não demos tanto valor, né? E os católicos apenas aprenderam aquela fórmula no catecismo e pronto, né? Quando faz o sinal da cruz é de qualquer maneira, né? Faz de qualquer maneira. Quando faz o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não imagina o que está falando, né? Estou aqui me prostrando diante do meu Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus em 3 pessoas. Então o dia de hoje é o dia de agradecer a Deus, seu grande amor por nós, que veio a nós, que nos procurou para estabelecer essa comunhão. É um dia de adorar a Deus. É claro que a adoração deve ser constante, né? Mas adorar no sentido de reconhecer como nosso Supremo Senhor, como nosso Deus. Não terás outros deuses diante de mim, né? Como nosso Supremo Senhor. Então me prostro diante dele. E é o dia de louvar, como ouvimos no canto de entrada: Deus eterno, a vós louvor, glória à vossa majestade, glória, Senhor. Como os santos, como os anjos, no profeta Isaías: Santo, Santo, Santos é o Senhor Deus dos exércitos. E nós proclamamos na missa, né? Sanctus, 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 né? É exatamente isso que nós buscamos e que fazemos, né? E nossa vida deve ser então pautada nesta adoração da Trindade, procurando viver a vida da Trindade com o Filho no Espírito Santo. Da importância da nossa vida de oração, da nossa vida sacramental, da nossa vida também do ponto de vista intelectual, de procurar, na medida do possível, conhecer as verdades da nossa fé, da nossa vida de igreja, porque a igreja expressa, né, essa Trindade no dia a dia, na própria sua história, na própria vida, na ação da Trindade no dia a dia, né? Portanto, o católico ele cuida de tudo isto, né, e procura viver isso no dia a dia, para que assim a graça possa acontecer na sua vida e Deus possa fazer a sua obra no mundo. É claro que Ele sempre faz, independente de nós, mas Ele quer essa nossa participação na sua obra salvadora de toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.